gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, cá estou eu com mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje vai ser com a minha família. Vamos falar um pouco sobre a Semana Santa, meu esposo vai explicar para vocês e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por vocês estarem assistindo esse vídeo, tirar um tempinho para nos prestigiar. Eu fico muito grata mesmo. Agora meu esposo vai falar um pouco sobre a Sexta-feira Santa, sobre a morte de Jesus Cristo. Gente, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu me lembro de quando eu era criança e a gente aprendeu naquela época que Sexta-feira Santa era um dia em que Jesus sofria. E todos os anos a gente revivia tudo aquilo, né? Que a gente passava por essa situação. Então, o dia de Sexta-feira Santa era o dia em que nós não podíamos fazer nada, a gente não podia fazer barulho, a gente não podia brincar, a gente não podia fazer nada por causa pelo fato de que a gente podia estar fazendo algo para ajudar nas dores de Jesus. Então, todos os anos a gente passava por isso e a gente ficava preocupado, até triste, porque realmente a gente acreditava que se a gente fosse fazer alguma coisa, a gente estaria contribuindo para que Jesus sofresse, né? Então, por exemplo, durante o dia todo de sexta-feira, a gente não podia fazer barulho porque minha mãe dizia que Jesus estava com dor de cabeça. Ele estava se preparando para ser morto, então ele estava tudo naquele sofrimento todo. E aí é o seguinte, quando chegava 3 horas da tarde, era o horário que Jesus morria, naquele momento realmente a gente ficava em total silêncio, a gente não fazia nada. E aquele sofrimento que é atribuído a Jesus, ou seja, ele estaria sofrendo naquele momento, a gente também acabava vivendo um pouco disso. E a preocupação era justamente isso, a gente não ser parte do sofrimento de Jesus, não contribuir para que ele sofresse tanto naquele dia. Com o passar dos tempos, a gente foi amadurecendo na fé, foi conhecendo a igreja, a palavra de Deus e tudo mais, e descobriu-se que realmente essa situação toda não passava de um mito, né? Isso tudo tinha ficado para trás, não era verdade que Jesus estava sofrendo de novo. Jesus veio uma vez, cumpriu seu papel e fez a sua parte e subiu. Morreu, mas depois disso ele não teve mais que voltar e sofrer de novo. Bom, a questão é a seguinte, naquele período em que Jesus esteve na terra, ele passou por aqui, pela humanidade, e ele foi deixando seu recado. E ele teve o seu ministério. No momento que ele começou o ministério de Jesus, ele passou a falar exclusivamente do que ia acontecer com o povo de Deus. Muitas pessoas acreditaram, outras não. Ele se colocou sempre como filho de Deus. Ele sempre se colocou como um Messias esperado, né? Porque era profetizado o Messias. Mas muitos não aceitaram, não acreditaram nele. Como até hoje ainda tem pessoas que não acreditam que o Messias já veio. Me lembro de uma conversa de Jesus falando com uma mulher samaritana. Ele estava à beira de um poço e ele conversava com ela e ela perguntou para ele onde era o local específico para se adorar. Porque havia vários lugares e que cada um dizia que era o local certo para se buscar Deus. Ela perguntou se era em Samaria, se era em Jerusalém e ele disse, não. Eu te garanto que é o seguinte, que haverá um dia, e já chegou esse dia, que nós poderemos buscar Deus, adorar a Deus em qualquer lugar. Ele estava falando justamente do período da sua morte, que ia acabar com essa situação de ter um local específico para adorar a Deus. O templo era constituído de várias partes, sendo que a parte do Santo dos Santos, só quem tinha acesso era o sacerdote, o sumo sacerdote. Esse homem tinha que ser um homem totalmente puro para poder entrar nesse lugar. Porque se entrasse ali, ele tivesse algum pecado, ele seria morto. Porque a glória de Deus era tão grande lá dentro, que ninguém sairia de lá sem que fosse totalmente puro. Ninguém entraria lá se fosse puro e não sairia vivo se tivesse algum pecado. Então somente ele tinha acesso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, e ele disse, está consumado, ele quis dizer o seguinte, a minha parte já foi feita, eu fiz a minha parte. Agora cabe a vocês o resto. E quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, aquele acesso que era exclusivamente para o sacerdote
agora foi aberta para todos. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador. Todos aqueles que se colocarem na condição de filho de Deus. Jesus disse que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Observe que que Jesus coloca Deus como o nosso Pai. E que nós, todo aquele que aceitar Jesus, que viveu uma vida digna diante de Deus, também passa a ser chamado filho de Deus. Então eu posso fazer agora o que eu quiser só porque Jesus morreu? Não. A palavra de Deus diz que os céus são conquistados por esforços. Ou seja, nós temos que batalhar para isso. A nossa vida deve ser pautada no fazer a vontade de Deus. Quando Jesus fala que nós precisamos buscar Deus a todo momento, é claro que ele não está dizendo que nós venhamos deixar de viver para ficar exclusivamente buscando a Deus. O que ele quer dizer é que nós temos que tirar um tempo para Deus. É lógico que nos dias atuais nós vivemos uma situação em que nós temos muitas coisas para fazer, o mundo nos cobra isso, a profissão nos cobra isso, a família nos cobra isso, tudo à nossa volta cobra de nós grande parte do nosso tempo. Mas a gente não deve esquecer que nós, como filhos de Deus, temos que tirar um tempo para buscar a Deus, para falar com Deus, até porque, irmãos, nós precisamos disso. Quando Jesus esteve aqui e ele ressuscitou, ele disse que ele ia subir aos céus, mas que ele enviaria o Consolador, para que nós não ficássemos órfãos. Jesus se colocou mais uma vez como nosso Pai, um Pai que não abandona nunca, um Pai que está preocupado sempre em ter os seus filhos ao seu redor, junto de si. Nós, então, nós vamos ver lá no livro de Atos, a descida do Espírito Santo, os apóstolos tomou todos eles lá e eles passaram a falar em línguas que eles não conheciam. Foi um fenômeno extraordinário. Naquele momento ali muitas pessoas se converteram a Deus, muitas pessoas passaram a perceber que realmente aquele fato que tinha acontecido, que Jesus tinha sido embolado e crucificado, era realmente o Messias que tinha vindo. Né? Então nós observamos assim, no Antigo Testamento nós vamos ver que para a remissão dos pecados, a absolvição dos pecados, eram imolados animais. Para cada tipo de pecado, era um animal que era morto. E para os pecados mais graves, para a salvação de algum, era justamente o cordeiro. Sem defeito, né? O cordeiro era um cordeiro sem mácula, sem defeito, um cordeiro totalmente limpo, puro. E Jesus veio se colocando como sendo ele o cordeiro de Deus. Ou seja, ele veio e vivendo de uma maneira digna, totalmente pura, ele conseguiu cumprir e substituir aquele cordeiro que era imolado todas as vezes que alguém cometia um pecado. E esse sacrifício era feito pelos sacerdotes. Jesus se colocou nessa condição. E quando, mais uma vez eu falo, quando o véu do templo se rasgou, a partir daquele momento não mais os sacerdotes poderiam adentrar a presença de Deus, somente eles não. Agora qualquer um de nós podemos fazer isso. A Bíblia nos fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas se nós buscarmos a Deus, através da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus, nós teremos acesso aos céus. Irmãos, Jesus, ele viveu tudo que o ser humano pode viver. Ele foi tentado também. Ele passou por cada situação que nós passamos hoje. Ele sentiu dor, ele sentiu tristeza. Certamente, quando ele era garoto, possivelmente, ele fez as travessuras dele. Certamente Maria deu umas palmadinhas nele lá, porque também era permitido isso, né, para educar. Ele passou por tudo isso. A diferença de Jesus em relação aos outros homens é que ele morreu e ressuscitou. Isso quebrou tudo aquilo que o ser humano pode fazer. Nós somos limitados, a nossa morte chegou, acabou. Mas Jesus não, ele morreu e ressuscitou. Ele veio com uma missão aqui na terra, cumpriu essa missão com dignidade e voltou para junto do Pai. Hoje ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando a volta dele para cá. Ele vai ter um tempo que ele vai voltar. Jesus foi, irmão, quando ele subiu, ele disse os anjos apareceram para os discípulos que estavam olhando para o céu e falou
que aquele Jesus, do mesmo jeito que tinha subido aos céus, ele voltaria. E essa é a nossa certeza, que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Agora, para a gente ter acesso a esse benefício da parte de Deus, nós temos que viver uma vida digna diante de Deus. Buscar fazer aquilo que Deus quer. A nossa vontade deve prevalecer somente quando estiver fazendo a vontade de Deus. Ou seja, tudo que nós fizermos tem que ser diante daquilo que Deus quer. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos sujeitos a pecar, mas não somos obrigados a fazer isso. Nós só cometemos os nossos erros porque nós somos teimosos. Se a gente se voltar um pouco mais para Deus e pensar naquilo que Jesus falou, ele deu toda a pista daquilo que era certo para a gente fazer. Falta a nós colocarmos a nossa fé em ação e acreditar mais naquilo que Jesus falou. Quando nós nos abrirmos de uma maneira plena para Deus, certamente que Deus também se abre plenamente para nós. Gente, foi uma linda mensagem que meu esposo passou sobre a morte de Jesus Cristo. Vocês sabem que quando Adão e Eva pecaram, nós passamos a ficar cada vez mais distante de Deus. Mas Deus teve pena, Deus teve misericórdia, Deus teve amor pela humanidade e mandou o seu único filho morrer na cruz daquele Calvário, sendo humilhado, sendo sacrificado de uma forma brutal. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E nós temos que comemorar a sua morte, a sua vida. Fica a mensagem aqui da Sexta-feira Santa para vocês. E domingo é domingo de Páscoa. A nossa família deseja a vocês uma Páscoa abençoada. A Páscoa significa a passagem da morte para a vida. Jesus lutou e venceu a morte. Uma Páscoa abençoada para todos nós. Uma Páscoa abençoada para cada família, para cada inscrito aqui do canal. Meu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.